Bem-vindos ao nosso canal de xadrez Dutra Chess. Xadrez com simplicidade. Hoje vamos analisar uma partida de xadrez jogada por uma criança. E essa partida deu o que falar ao mundo inteiro, pela visão de jogo que essa criança teve. Aqui estamos na nossa série A Arte do Sacrifício. Esse é o de número 7. Mas o tema da partida é visão tática precoce. Isso mesmo que acabou de ouvir. Visão tática precoce. O que é que significa isso? Enxergar antes de tempo, antes do tempo apropriado para ter essa visão. Existem crianças que nascem antes de tempo e dizem, olha, o nascimento foi precoce, nasceu antes de tempo, nasceu de 8 meses, nasceu de 7 meses, nasceu de 6 meses, e muitas crianças nasceram precocemente. Hoje são adultas, formadas, bem desenvolvidas, inteligentes. Eu tenho duas filhas que nasceram antes de tempo. Nascimento precoce, mas são umas maravilhas, são umas bênçãos. Então, o tema dessa partida, visão tática precoce, significa que a criança ainda não atingiu a maturidade cognitiva para enxergar como um grande mestre enxerga. Essa criança tinha apenas 11 anos de idade. Trata-se de Magnus Carlsen, o número 1 do mundo. Ele estava jogando uma partida contra Thor. Magnus Carlsen jogou de brancas, jogou um E4 e seu adversário jogou E6, a defesa francesa, na variação Tarrasch, uma variação de uma partida fechada. Mas a visão que Magnus Carlsen teve do tabuleiro foi tremenda. Teve sacrifício tático inesperado, teve exploração de casas fracas no centro, teve uma coordenação de peças menores, porque ele ficou sem a peça de mais valor no tabuleiro. Cálculo concreto, cálculo preciso, acima de princípios gerais. Então vamos direto à partida. A partida é emocionante, tem muitas lições a nos ensinar. Então Carlsen iniciou sua partida com E4, o adversário respondeu E6, olha a defesa francesa funcionando. Carlsen joga D5, aliás D4, para dominar o centro de forma dominar o centro de uma forma mais assim agressiva, de uma forma mais precisa. E o adversário joga D5. Bom, Carlsen, se você quer dominar o centro, eu também quero. Quero tirar a sua estabilidade central. Então, Carlsen joga cavalo D2. Ameaçou capturar o peão? Cavalo D2, não tem problema, defende-se. E o adversário joga cavalo F6. Segura aí, que agora tem um ataque, 2 ataques. Sabe quantas vezes Carlsen se preocupa? Nenhuma. Vamos jogar a variante do avanço. No xadrez tem isso. Foi a defesa francesa, querendo destruir o centro das brancas. Então tem a variante do avanço, expulsa o cavalo. Se o cavalo ficar em F6, as brancas capturam. O cavalo procurou uma casinha para não voltar para sua casa de origem, G8. Ele voltou para D7. E aí Carlsen começou a desenvolver suas peças da ala do rei para preparar o seu roque. Em outro vídeo nós mostramos que para fazer o roque tem que ter a preparação. As duas peças da ala do rei, entre o rei e a torre, elas têm que serem desenvolvidas. E a partida prosseguiu. C5. Vamos desestabilizar o centro de Carlsen. Vamos tirar esse centro. E Carlsen não se preocupa. C3 é suficiente para proteger.
meu peão tem que ficar no centro. 2 peões no centro são importantes. E lá vem o outro cavalo. Cavalo C6. Agora tem ataque. Um ataque, 2 ataques. Carlsen também tem uma defesa, 2 defesas. Mas ele disse é muito pouco. Vamos desenvolver logo o bispo D3 e deixar ele capturar, não tem problema. Thor não quis capturar. Desenvolveu a dama para B6 para reforçar o ataque no centro e, consequentemente, desenvolver uma peça que é importante. Agora ficou um ataque, 2 ataques, 3 ataques. Carlsen só tem uma defesa, 2 defesas. Como colocar mais uma defesa aí? O cavalo não serviria colocar como defesa porque sofreria um garfo, aí perderia uma peça. Então Carlsen não se preocupa e nesse momento ele faz o roque. Vou primeiro guardar meu rei e depois a gente conversa sobre esse ponto aí. Menininho de 11 anos fez o roque e disse, agora pode capturar, não tem problema. E sabe o que fez o Thor, jogando de pretas? Não contou conversa, capturou. A vantagem é toda minha, capturou o peão. Carlsen captura o peão de volta, está ali, 1-1. Mas como o Thor tinha mais ataque e Carlsen menos defesa, ele resolveu capturar o peão. 2 peões, Carlsen só tem 1. E o cavalo agora ameaça capturar F3. Então Carlsen resolveu capturar o cavalo. E Thor também capturou o cavalo de Carlsen. E a dama ficou centralizada. Olha, ele já jogou uma vez com a dama e é a segunda vez que ele está jogando. E um dos princípios do xadrez é que não se deve sair com a dama prematuramente ou então jogar muitas vezes com a mesma peça, 3, 4 vezes na abertura. E a dama agora vai começar a sofrer ataque. Então cavalo F3 ataca a dama de Carlsen. Carlsen vai procurar um cantinho para colocar essa dama. E ele volta exatamente para onde estava, B6. Olha quantas vezes já mexeu com essa dama. 1, 2, 3. E a dama de Carlsen está no cantinho dela, não mexeu nenhuma vez. Perdeu um peão? Carlsen perdeu um peão? Perdeu, está perdendo um peão, está aqui um peão. Mas seu desenvolvimento está melhor do que o desenvolvimento do adversário. Então, Carlsen joga dama A4, fazendo uma cravada no cavalo. O cavalo não vai poder sair nem tão cedo daí, né? Enquanto não houver um preparo para que ele possa sair. Dama A4, governa tudo. Mais uma vez, Thor mexeu com a dama. Agora, propondo uma troca. Ó. Carlsen, vamos trocar, porque eu estou ganhando um peão, estou na vantagem. E a lei Capablanca é essa. Se você está na vantagem, comece a trocar peças, porque a vantagem final vai permanecer e a probabilidade é maior para você ganhar a partida. Carlsen perdendo um peão disse, não quero trocar nada agora não, tenha calma. Volta a sua daminha, mas ele volta para C2. Agora ele tem 2 ataques em H7. E mais uma vez, Thor fala, eu quero trocar a peça, propor troca de damas. Carlsen faz, não, eu não quero propor troca de damas agora, e joga a sua dama em E2. Então, devido o desenvolvimento de Carlsen está um desenvolvimento bem apropriado, devido ao atraso de desenvolvimento das pretas, elas resolvem também procurar desenvolver as peças. Diz, bom, eu tenho que também guardar meu rei, fazer lances precisos. Aí joga dama, aliás, bispo, em E7. Agora pode fazer o roque, sem problema nenhum. E quando joga bispo, E7, Carlsen joga bispo, E3, ameaçando a dama. A dama tem que fugir, não pode ficar aí. E Thor resolve, mais uma vez, jogar com a dama, que a dama começou a sofrer ataques.
dama A5 e Carlsen. Que foi que Carlsen jogou? Vamos trocar, agora quem quer trocar sou eu, propor troca sou eu. Toque bispo, capture. Bispo G5. Se capturar, tem um cavalo para capturar, chama-se troca justa, porque o bispo e o cavalo têm o mesmo valor, a mesma pontuação, vale 3 pontos cada um. E quando propõe a troca, aí o Tó disse, não, eu não aceito, eu estou atacando, se eu capturar ou você captura, eu vou voltar a minha dama. Mais uma vez, joga com a dama, ó, dama D8. Disse, agora eu aceito, Carlsen, tá? Se você ficar aí, eu aceito, porque você só tem uma defesa, eu tenho um ataque, 2 ataques. Bispo e dama atacam o bispo. Carlsen diz, tudo bem, pode vir, mas vou colocar mais uma pecinha para defender. Se vier, eu tenho cavalo, não tem problema. Tó não pensa 2 vezes, vai lá e captura, ameaçando a dama. Mais uma peça, e Carlsen não pode deixar de graça, vai lá, captura, cavalo, captura G5. Peça igual, mas Thor está ganhando um peão. E lá vai o menino de 11 anos, jogando, desenvolvendo, resolvendo seus problemas, procurando enxergar melhor no tabuleiro, aquela visão tática, né? Até chegar o momento de fazer um sacrifício, se preciso, procurar governar as casas fracas, e Thor joga dama E7. Dama E7 aí, talvez ele queira tirar o bispo, ou então dama E7 governa mais a diagonal, já que o bispo saiu, que governava a diagonal. Então, o Carlsen joga torre. Ó, tem 2 torres, tá, pessoal? Na sua anotação se lembrem. Torre A, isso aqui está em F. Torre A, C1. Domínio de coluna. Essa também é uma aula, quando numa partida de xadrez vermos uma coluna aberta ou semi-aberta, ocuparmos com uma peça pesada, no caso aqui a torre, ou então a dama, quando possível. Mas a torre é melhor, porque você tem a probabilidade de unir as torres, dobrando as torres. E Carlsen joga torre A, C1, domínio da coluna. Vamos expulsar o cavalo. Com que o cavalo, ou qual peça, ou pode ser expulso? Aquela pecinha pequena, o peão. Então o peão joga H6, expulsando o cavalo. Carlsen, se você deixar seu cavalo aí, eu capturo. Ah, captura? Tá bem. Então Carlsen diz, tá bem. Então eu vou deixar o cavalo aí. Você tem coragem de capturar? E acontece um sacrifício inesperado. Menino de 11 anos de idade. Aí veio a visão precoce. Enxergou antes da maturidade ideal para enxergar esses lances. Ele sacrifica a dama. Agora sacrificar a dama, mas tão cedo. Sim. Carlsen vai lá, pega a sua daminha, ó. Captura A7. Mas pode, professor, capturar A7? Bom, não sei se pode. Carlsen capturou. 11 anos de idade, ele teve essa visão. Ele capturou. E a torre pode capturar? Não. A dama de graça, e depois o cavalo ainda está ameaçado. E aí, professor? Pode uma coisa dessas? Pode. Qual foi a ideia de Magnus Carlsen? Capturou. Se torre captura, dama, ó, Carlsen, perdeu a dama, né? Ó, maravilha. Carlsen não tem problema não. Torre captura, bispo, dando cheque. Olha a encrenca que Thor iria cair. Rei não pode fugir, só pode colocar a dama na frente. E vamos lá. Quando coloca a dama para defender, Carlsen captura a dama. E agora, cheque. Quando o rei foge, só pode fugir, Carlsen captura a torre. Olha a visão de tabuleiro
da posição que o Magnus Carlsen, com 11 anos de idade, teve. Aquela visão precoce. Então vamos voltar ao lance e deixar a daminha lá que ela capturou, ok? Tá tudo ok aí? Tem um bispo aqui também. Sabe o que Tó fez? Não capturou a dama. Parece que ele enxergou o lance. Ele disse, não dá certo capturar agora não, vamos ter calma. Então tirou a torre para B8. Carlsen fala, torre em B8, eu capturo de novo. Capturou B8. Mas pode, professor, mas não tem um bispo aqui para capturar? Tem um bispo para capturar de volta, não tem problema não. Tem um bispo, tem a torre para capturar? Tem. O cavalo captura. E sabe o que Tó fez? Depois que Magnus Carlsen capturou a torre, ele capturou com o cavalo. Exatamente isso. Tinha um cavalo defendendo. Carlsen, agora eu vou ganhar a partida. Ganha a sua dama. Dama, bispo, cavalo. Se formos contar os pontos aí, Carlsen, você está perdido. Porque vamos chamar de 10, tem livro que diz 9, né, com a dama. Nós vamos chamar de 10 para ter uma conta exata, e tem livros também que traz a dama como 10 pontos, equivale a 2 torres, e torre vale 5 pontos cada uma. 10, 13, 16, 18, e Carlsen capturou somente 5, com 3, 8, mais 3, 11, 12, 13, então a vantagem é tremenda. E quando ele captura com o cavalo, Carlsen joga sem pensar duas vezes, que ele já tinha calculado tudo, pequenininho, mas enxergou bem. Essa foi a visão precoce do Magnus Carlsen. Torre, captura, C8. Domínio da coluna. Coluna aberta, sendo aberta, ocupe com a torre. Cheque. Só um simples cheque no rei. Rei pode fugir? Pode. Ele fugiu? Sim. Rei D7. Rei D7. Ameaçando a torre. Carlsen foi lá e capturou a torre. Vamos lá, vamos para a luta. Capturou a 8. Mas o cavalo está ameaçado, pode ser capturado pelo peão ou pode ser capturado com a dama. Mas com qualquer um dos dois que capturar, o cavalo também será dizimado ali. Perde o cavalo porque a torre captura. Então ele resolveu, primeiro, já que estava ganhando uma peça importante, resolveu desenvolver o cavalo, porque também ataca o peão central, tem uma dama, e disse, bom, é mais fácil eu ganhar desenvolvendo o cavalo do que perder o cavalo. Uma vez que ele defende o cavalo, tirando da casa de ataque, Carlsen também tira o seu cavalo da casa de ataque, estava sendo atacado, e vai defender o seu peão central. Então, o adversário joga um F6, vamos destruir aqui esse centro de Magnus Carlsen. Se capturar, tem a dama, depois pode avançar e a dama fica ameaçando e vai ser por aí. F6, Carlsen disse, não, tudo bem, você vai capturar, eu deixo. Mas antes de capturar, eu vou jogar bispo B5. Mais uma vez, aquele tema da cravada. O cavalo não vai poder sair da frente nem tão cedo, peça cravada. Se sair, fica em xeque. Então, o Tó resolve, quando ele joga bispo B5, Tó resolve capturar o peão central. E nessa captura, que lance fez o Magnus Carlsen, pequenininho, criancinha lá, de seus 11 anos de idade, e quando captura, pode capturar? Pode. E cavalo não pode capturar porque está cravado. Mas Carlsen calculou. Se capturar, ameaça do rei pode fugir, depois a dama entra e por aí vai, né? Então, disse primeiro eu vou capturar o cavalo. Cheque. Capturou o cavalo. É a lei Capablanca. Quando o adversário está perdendo peça, no caso aí as pretas estão perdendo peças, embora tenha uma peça de grande valor, mas quanto mais dizimar as peças do adversário, a hipótese, a probabilidade é maior de você vencer a partida. Ele captura
dando cheque, captura o cavalo dando cheque. O peão captura, B captura C6 e mantém um centro bem estabilizado, um centro forte. Mas esse centro forte ele não vai durar muito tempo, porque Carlsen tem uma peça, uma torre, mais uma peça, duas torres, mais um cavalo. 3 peças contra uma. E as 3 peças contra a dama, as 3 peças valem mais. Se souber coordenar as peças menores, a vitória será certa. Mas uma criança com 11 anos de idade sabe coordenar as peças bem? Ele foi lá, capturou o peão, deu cheque. E nós vamos ver se ele sabe ou não coordenar essas peças. Colocar as peças para trabalharem em harmonia. Então o rei está em xeque, avança, ameaçando o cavalo, e o cavalo pode fugir? Pode, mas Carlsen preferiu proteger, deixa ele guardadinho, porque o cavalo sempre é um tema tático para se vencer uma partida de xadrez. Sempre aparecem temas táticos com o cavalo. Então a torre defende o cavalo e o rei volta. Defendeu o cavalo? O rei volta. Por que o rei voltou? Porque Thor quer jogar com a dama, colocar a dama para jogar, porque a dama aqui também está muito presa, não tem pouca saída. Então resolveu, e a dama se expandindo nessa diagonal, vai ter muitos ataques, ataca o peão, né? Ataca a torre. Então ele resolveu retirar o rei. E quando ele retira o rei, lá vem abrir uma fuga, chama-se fuga, né? Uma brechinha aqui para o rei, um cano de escape. Jogou um G3, que também vai servir posteriormente, se for necessário, de um apoio para o cavalo, né? Caso haja uma manobra. Jogou G3. E lá vem Carlsen. Eu falei que ele queria desenvolver aí a dama, colocar a dama na diagonal ameaçando. Ameaçou B2 e ameaçou E1. A dama ameaça as 2 peças para dar cheque. Tem defesa? Tem. Se o cavalo voltar defende os 2, defende. Mas Carlsen preferiu manter a sua base de peões inalterável aí, sem mexer, sem avançar muitos peões e proteger de outra forma. Jogou torre E2. Torre E2 defendeu o peão e saiu do ataque da dama e manteve o cavalo lá defendido. Então Thor jogou E5, ver o que é que vai poder fazer aí, né, ó, seu Thor. Jogou E5, quero ver onde é que Carlsen vai, como é que Carlsen vai segurar se eu avançar mais um lance. E quando ele joga E5, Carlsen joga torre D8. Ah, ok, que é isso aí? Torre D8? E dá certo esse negócio, torre D8? Mas essa torre não está de graça? Sim. Ô pequenininho para ter visão. Torre D8. E se Thor capturar, as pretas capturarem, o que é que acontece? Digamos que resolvam capturar. Ó, tá de graça, eu capturo. Então, tomaria um ataque duplo. Cavalo captura C6, dando cheque, e ao mesmo tempo ameaçando a dama. Rei teria que fugir para alguma casa, né? E a dama ficaria perdida, porque o cavalo voltaria capturando a dama. Então, quando Carlsen joga torre D8, o seu adversário joga dama C, aliás, dama B, B5. Qual o objetivo dessa dama em B5? Ameaçar a torre. E se a torre continuar aí, agora vai poder capturar a torre lá. Se a torre sair, vai poder capturar. Se essa torre fosse se defender, está ameaçando o cavalo também, né? Então ameaçou a torre, ameaçou o cavalo. E 3 peças ameaçadas. Pode ser, eu vou recuperar minha peça agora. Tem 3 ameaçadas. Que agora eu posso capturar lá e não tem mais um cheque duplo. Posso capturar também lá, não vai ter problema.
Mas a visão precoce do menino foi demais. Sabe o que foi que ele fez? Ele jogou torre, que está em D8, em D7, cheque. Já defendeu o primeiro ponto. Essa torre aqui já não pode mais ser capturada. Nem pode capturar porque o cavalo defende. Então, o primeiro passo importante ele deu. Defendeu a sua torre e vai ganhar um tempo. Aí chama de ganhar um tempo. Deu um cheque, tendo a proteção, o apoio de uma peça, ganhou um tempo para defender a sua outra torre. E quando o adversário joga rei, C8, agora ele pode defender a torre sem problemas. Então Carlsen joga torre E4. Como é que está funcionando aí? Está tudo certo? Esse peão pode avançar para fazer dama. Caso avance para fazer dama, a torre pode voltar capturando, não tem problema, porque um cavalo defende. Então, ele jogou, ó, o outro peão para defender. Mas quando joga, Carlsen disse, olha, é aqui que eu quero. Para você fazer o roque, tem que preparar o roque. Para dar um mate, tem que preparar o mate. E Carlsen, neste momento, apenas com um lance, ele prepara o mate. Vamos analisar? Onde é que ele preparou o mate, como preparou o mate, onde jogou alguma peça para preparar o mate? Torre F4. Mate preparado. Tem mate em um lance agora. As brancas têm mate em um lance. E para evitar o mate, é necessário um sacrifício de dama. As pretas têm que sacrificar a dama para evitar o mate. Onde seria o mate? Seria o mate lá. Preparou? Próximo lance, checkmate. Rei não pode fugir porque essa linha está dominada. Então, quando ele prepara o mate, não tem nenhuma pecinha aqui para dar cheque. Se capturar, leva mate. Então, a única solução para Thor, jogador de pretas, foi capturar a torre que está em D7. E foi lá, dama, captura torre, ok? Cavalo, captura dama. E rei, captura cavalo. Resumindo a partida, Carlsen ficou com uma peça, porque o lance agora é das brancas. E tem um cheque, captura o peão, aqui nada promove, porque depois o rei começa a andar, aí vem dominar. Tem mais dois peões, tem um peão passado. Então, quando ele captura, aí mesmo ele abandona a partida. A partida não prossegue. Rei captura D7 e automaticamente ele abandonou. Então, essa foi a visão precoce de Magnus Carlsen. E se você quer ter uma visão melhor de tabuleiro, quando a posição está formada, né, é necessário estudar um pouco mais. Não sei o quanto Carlsen estudou, mas ele estudou bastante. Eu me lembro que aos 13 anos de idade, eu assisti um vídeo aí, ele jogando contra Karpov, que era campeão mundial, Karpov. No mesmo torneio ele jogou com Kasparov e ganhou de Karpov com 13 anos. Ele fazia seu lance e saía passeando assim pelo meio do salão, olhando as outras partidas. E chegou um momento quando ele estava jogando com Garry Kasparov, ele fez um lance brilhante. E eu me lembro da cena. Kasparov coloca as duas mãos no rosto, se vira para o tabuleiro e começa a pensar. Pensa, enquanto isso Carlsen não está nem aí, passeando, observando as outras partidas. Kasparov lutou bastante, pensou muito, para empatar a partida. Empatou a partida. Então,
a visão de jogo que Carlsen tinha desde criança é tremendamente. Maturidade nós precisamos atingir. Maturidade de visão, né? A enxergar melhor. Mas já estamos em uma certa idade. Quisera eu ter essa visão que Magnus Carlsen teve. É necessário nós estudarmos a teoria do xadrez e procurarmos reconhecer os padrões que são oferecidos para nós, os padrões que surgem de determinadas de posições que acontecem quando estamos jogando. E se nós reconhecermos esses padrões, fica mais fácil de nós ganharmos uma partida de xadrez. Existe final teórico, que é empate. E às vezes o jogador iniciante fica jogando até, perde 10, 15 lances, mas está empate, mas ele é teórico. Mas quando não conhece de teoria, não conhece de teoria, fica jogando vários lances indevidamente, perdendo tempo. Então assim a partida de Carlsen com Thor foi concluída. Vamos deixar o link lá na partida para vocês acompanharem, clicarem e acompanharem de forma melhor, com mais detalhe. Legal? Dê seu like aí, dê seu like e se inscreva no canal para absorver outros conteúdos que nós estamos elaborando e vamos apresentar.